Bom pessoal, vou fazer um vídeo aí para vocês, a pedido de um inscrito aí do canal. Ele tinha dúvida em relação à medição de capacitor de micro-ondas. Para medir um capacitor de micro-ondas, você pode medir com um multímetro digital ou analógico. O funcionamento vai ser o mesmo, a forma da medição, né? Eu vou botar aqui na escala maior. Esse aqui só tem 2 mega. Esse multímetro é um multímetro básico, só para mostrar para vocês de forma que qualquer multímetro você pode medir um capacitor. Então aqui você vai botar uma ponteira em cada lado e ele vai fazer essa medição. Vai começar do menor para o maior e vai apagar o display, porque ele cria uma certa carga. Como o capacitor não tem resistência, capacitor ele tem capacitância, né? Ele funciona dessa forma. O capacitor só não pode medir se você botar num polo e botar outro aqui no corpo dele, né? E a massa, ele não pode medir. Se ele medir, é porque ele está com problema. Tá vendo? Não pode medir em polo nenhum. Mesmo você alternando as ponteiras, não pode medir, porque se ele vem a medir, é porque ele já está conduzindo para a massa. E isso aí vai queimar o fusível de alta tensão quando tem o fusível de alta tensão. Quando os micro-ondas mais antigos que não tem fusível de alta tensão, automaticamente vai queimar o fusível de entrada, de linha, né? Outras coisas que acontecem com o capacitor é que às vezes ele fica estufado. Quando ele estufa, é porque no interior dele teve um sobreaquecimento. Então vaza o líquido e ele vai começar a dar um curto. Você começa a medir e ele vai dar tipo curto, né? Ele não mede dessa forma aqui, ele vai dar curto. Ele vai dar uma resistência assim. Ele vai fazer isso quando o corpo aqui estufa. Esse ponto aqui é um ponto de isolamento. Isso aqui já é feito de fábrica mesmo, é um ponto de isolamento do capacitor. Esses capacitores eles são colados e prensados, justamente para não ter interferência externa no circuito do capacitor. Esse capacitor aqui, ele é de 0,76. Se o micro-ondas estiver usando um capacitor de 0,76, você pode até botar um 0,85, que não tem problema. Agora, se usar um 0,85, você botar o 0,76, ele vai aquecer um pouco menos. O ideal é você sempre colocar a mais ou a mesma capacitância que está no corpo dele. Nunca de colocar menos, porque ele vai esquentar menos. Bom, galera, se vocês tiverem dúvida em relação a esse vídeo, vocês deixem no comentário que responderei o mais breve possível. Esse circuito aqui é o circuito interno do capacitor. É o circuito interno, tá vendo? Um capacitor e uma resistência aqui provavelmente muito alta, né? Isso aqui varia muito de acordo com a capacitância dele aqui, 0,76 ou 0,85. Essa resistência varia muito. Uma resistência que você não vai conseguir nem medir ela. Só o fabricante mesmo tem informações em relação a essa resistência, porque não há necessidade de medir ela fica no interior do capacitor. O diodo é a mesma coisa, sendo que diodo, a forma de medir é diferente, né? Porque esse diodo aqui,
ele é... O material dele é totalmente diferente do capacitor. Se você for medir um diodo e ele der de alguma forma, ele estiver medindo, é porque ele está com problema. Esse diodo aqui, ele não pode medir. Mediu aqui porque eu peguei na ponteira, tá? Aí mediu, mas esse diodo ele não pode medir, porque é um diodo de alta tensão. Se ele medir é porque ele está dando uma resistência, ele não pode medir esse diodo aqui. Quando acontece dele entrar em curto, ele também queima o fusível de alta tensão. E quando é os que não tem fusível de alta tensão, vai queimar o fusível de linha, porque é uma carga que ele joga para a massa, então queima diretamente. Isso aqui ele fica ligado nos dois polos do capacitor. Esse aqui também não pode medir, por quê? Isso aqui são dois diodos que tem aqui. Isso aqui são dois diodos, com os negativos para fora e os dois positivos para dentro. Esse aqui é mais para segurar o excesso de carga. Quando o micro-ondas usa esse tipo aqui de diodo, você não pode retirar. E quando não usa, você não pode colocar, porque aí vai queimar o fusível de alta tensão também. Não chega a queimar o fusível de linha, mas ele vai retrair a alta tensão que sai do transformador. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte e compartilha, que vai estar ajudando o canal aí a colocar mais vídeos para vocês. Valeu!